Relato 1. Minha melhor amiga passou 7 anos me destruindo por dentro. E eu só descobri o que ela fez quando o médico pediu o exame de sangue. Eu me chamo Renata. Tenho 32 anos, moro em Campinas e até hoje eu sinto um frio no estômago toda vez que alguém faz uma pergunta aparentemente inocente. Você tem amizades de longa data? Não, não tenho mais. E tem um motivo muito específico para isso. Tudo começou em 2015. Eu tinha acabado de passar num concurso público estadual, depois de 4 anos estudando enquanto trabalhava como atendente de farmácia. Foi a conquista maior da minha vida até então. Comemorei com a família, com o namorado da época e principalmente com a Lúcia, minha melhor amiga desde os 15 anos. Ela foi quem me levou o brigadeiro na véspera das provas, quem ficou acordada no telefone comigo enquanto eu entrava em pânico, quem chorou junto comigo quando o resultado saiu. Pelo menos era o que eu achava. Quando assumi o cargo, algo mudou, sutil demais para eu perceber de cara. Lúcia começou a me ligar mais, quase todo dia, sempre perguntando detalhes do trabalho, dos colegas, dos meus superiores. Na época eu interpretei como interesse genuíno. É porque ela me ama, eu pensava. Só que as perguntas eram sempre as mesmas, formuladas de jeitos diferentes. Quem te tratou bem hoje? Alguém te olhou torto? Você acha que aquela sua colega é sua amiga de verdade? Devagarzinho, sem eu notar, fui me tornando uma pessoa desconfiada dentro do ambiente de trabalho. Comecei a achar que as pessoas riam de mim pelas costas, que minha supervisora me subestimava, que meu chefe só me parabenizava por obrigação. Nenhuma dessas coisas era verdade. Eu descobri isso depois, mas na época eu acreditava porque a Lúcia sempre tinha uma história para confirmar cada paranoia minha. Eu fui no aniversário da prima dela e ela falou uma coisa estranha sobre você. Sempre vago, sempre impossível de checar. Em 2017, eu terminei o namoro de 4 anos com o Gustavo. Ele era um homem bom, um homem paciente, e eu o tratei mal nos últimos 18 meses da relação porque estava convicta, graças às conversas com Lúcia, de que ele me traía. Nunca traiu. Eu vasculhei o celular dele, contratei até um detetive particular por 3 meses. Nada, absolutamente nada. Terminei com ele mesmo assim porque eu estava tão dentro da minha própria cabeça que não conseguia mais enxergar a realidade. No dia seguinte ao término, Lúcia me ligou. Estava chorando junto comigo. Me disse que eu havia tomado a decisão certa. Então, de forma muito casual, perguntou: "E agora? Vai dar uma chance para o Rafael?" Rafael era um colega de trabalho dela. Um homem que ela havia me apresentado semanas antes. Eu não entendi a conexão na época, mas anotei essa informação lá no fundo da mente, onde ficam as coisas que a gente ainda não sabe que vai precisar. Em 2018, comecei a adoecer. Não de forma dramática, nada que me derrubasse de vez. Era uma fadiga constante, dor de cabeça que não passava com nenhum analgésico, insônia profunda e uma irritabilidade que eu não reconhecia como minha. Fui a 3 clínicos gerais diferentes. Todos disseram que era estresse. Um deles receitou ansiolítico. Tomei por 8 meses. Lúcia, durante esse período inteiro, me levava a consultas. Ficava na sala de espera. Perguntava tudo sobre os exames. Levava marmita quando eu estava mal. Qualquer pessoa que olhasse de fora veria uma amizade linda. Eu via isso também. O que quebrou tudo foi um acidente ridículo. Em março de 2022, eu estava reorganizando minha estante e derrubei uma caixa de sapatos que usava para guardar documentos antigos. No meio das folhas espalhadas pelo chão, caiu também um bilhete que eu nunca havia visto. Uma folha dobrada, pequena, escrita à mão com uma letra que eu não reconheci. Dentro havia um nome, o meu, envolto em um círculo, com palavras que eu prefiro não repetir aqui. Havia também uma data, outubro de 2015. Um mês depois que eu assumi o meu cargo. Eu fotografei e mandei para uma amiga que entende de Umbanda. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais antes de responder. Depois me pediu para verificar se havia alguma outra coisa escondida no apartamento. Passei 3 dias vasculhando cada canto. Encontrei mais 2 papéis. Um embaixo do colchão, um dentro do forro de uma bolsa antiga que ficava no armário. Ambos com características semelhantes ao primeiro. Ambos com meu nome. Ambos datados de períodos em que minha vida começou a desmoronar. A pergunta óbvia era: quem tinha acesso ao meu apartamento? Lúcia tinha uma cópia da chave desde 2014. Eu havia dado a ela por segurança, caso eu me trancasse do lado de fora.
Fui confrontá-la numa tarde de quinta-feira, sem avisar. Quando ela abriu a porta e me viu com as fotos na mão, o rosto dela fez algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não demonstrou surpresa. Não ficou indignada. Ela simplesmente fechou um pouco os olhos, como alguém que estava esperando aquele momento e finalmente viu chegar. Ela disse que tinha feito apenas o que era necessário, que eu não faria nada da vida se não tivesse pressão, que ela havia organizado minha vida do jeito certo, que o Gustavo não prestava, que meus colegas de trabalho me subestimavam. Ela acreditava genuinamente em cada palavra que disse. E isso é a coisa mais assustadora de tudo. A parte que me destruiu mesmo veio depois, quando conversei com minha mãe. Ela me contou, com culpa no rosto, que em 2015, nas semanas que antecederam minha posse no concurso, a Lúcia havia aparecido na casa dela pedindo um fio de cabelo meu para um simpatia de proteção. Minha mãe tinha dado, sem questionar, porque confiava nela como filha. Hoje eu faço acompanhamento espiritual e psicológico. A fadiga que me acompanhou por 4 anos foi diagnosticada em 2023 como uma síndrome autoimune leve. Médicos dizem que é genética e estresse. Talvez seja. Mas há coisas que a medicina não consegue nomear, e eu aprendi a respeitar isso. O Gustavo casou no ano passado. Eu vi pelo Instagram. Parece feliz. Eu fico feliz por ele, de verdade, apesar de tudo. Lúcia tentou me ligar 43 vezes nos 3 meses seguintes ao confronto. Eu contei. Bloqueei em tudo, troquei a fechadura e pela primeira vez em 7 anos comecei a dormir de verdade. Relato 2. Morei com uma mulher por 2 anos sem saber que ela nunca havia existido. O dia em que a polícia bateu na minha porta e me mostrou a foto, eu quase desmaiei. Meu nome é Tiago. Tenho 38 anos. Trabalho como técnico em refrigeração industrial, moro em Belém do Pará e se você me visse na rua, você pensaria que sou um homem comum. Eu sou. Mas já vivi uma coisa que eu ainda não consegui processar completamente, mesmo depois de 4 anos. Eu preciso dizer antes de começar, eu não sou um homem crédulo. Não acredito em coincidência sem causa. Sou o tipo de pessoa que precisa ver para crer. Por isso essa história me afetou tanto, porque eu vi, toquei, senti, e ainda assim o que vi, toquei e senti não era real. Conheci a Priscila num domingo de agosto de 2019, na fila de uma padaria perto de casa. Ela estava com um tênis azul velho e um livro de engenharia sob o braço, tomando café na janelinha de fora porque era cedo demais e tinha fila lá dentro. Fui eu que puxei conversa, coisa que não faço com facilidade, sou bem introvertido por natureza. Mas tinha algo nela que me deixou desinibido de um jeito estranho, quase como se eu já a conhecesse. Ficamos 3 horas naquela padaria. Trocamos número. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que havia esquecido o livro e que me culpava por isso. Eu ri mais do que deveria. Em 2 meses estávamos namorando. Em 6, ela havia se mudado para o meu apartamento. Ela era engenheira civil, trabalhava numa construtora no centro da cidade. Tinha uma família em Tucuruí, que ela visitava uma vez por mês. Tinha amigas que apareciam no apartamento vez ou outra para tomar vinho e assistir série. Tinha rotina, tinha opinião, tinha cheiro. Um perfume de cedro e baunilha que até hoje me provoca quando encontro em algum lugar. Tudo era absolutamente normal por 1 ano e meio. O primeiro sinal de que algo estava errado eu descartei sem pensar muito. Em novembro de 2020, minha mãe veio me visitar de São Félix do Xingu e ficou 1 semana conosco. Na noite antes de ir embora, enquanto a Priscila estava no banho, minha mãe me chamou para a cozinha e me perguntou em voz baixa: "Filho, ela é boa para você?" Respondi que sim, claro. Ela assentiu devagar, mas com uma expressão que não combinava com o assentimento. Eu não perguntei mais nada. Não queria ouvir o que eu pressentia que ela ia dizer. Em março de 2021, a Priscila sumiu por 4 dias, sem mensagem, sem ligação, sem explicação. Quando voltou, disse que havia precisado lidar com uma emergência na família e que estava bem, que me amava e que não queria falar sobre isso. Aceitei. Hoje eu sei que não devia ter aceitado. Em maio de 2021, um homem bateu na porta do meu apartamento às 7 da noite. Policial civil, farda, documento. Perguntou se eu conhecia uma mulher chamada Priscila Duarte Magalhães. Eu disse que sim, que era minha namorada, que ela estava dentro de casa naquele momento. Ele pediu licença para entrar.
O que aconteceu nos 20 minutos seguintes ainda parece um sonho de febre. O policial me mostrou uma foto. A foto era de uma mulher chamada Priscila Duarte Magalhães. A Priscila real, a da identidade, do CPF, dos registros. A mulher da foto tinha cabelo escuro, pele clara, olhos verdes. A mulher que estava dentro do meu apartamento tinha cabelo loiro, pele morena e olhos castanhos escuros. Eram duas pessoas completamente diferentes. A mulher que eu chamava de Priscila pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos, enquanto o policial ainda me explicava o caso. Não correu. Saiu andando normalmente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e tivesse se preparado para aquele momento por muito tempo. O policial me explicou, com uma paciência que eu agradeço até hoje porque eu não estava em condições de processar nada, que a mulher que havia morado comigo estava sendo investigada por estelionato em série. Ela usava a identidade de terceiros, identidades reais, de pessoas que ela de alguma forma havia obtido os documentos, para firmar contratos, alugar imóveis, abrir contas. Ficava num lugar por um período de tempo, construía uma vida convincente e desaparecia antes que qualquer rastreamento chegasse. Nenhum dos documentos que ela havia me mostrado nos primeiros meses, e ela havia me mostrado, naturalmente, como qualquer pessoa numa relação séria mostra, pertenciam a ela. Nenhuma das amigas que apareciam no apartamento eram amigas dela, de verdade. Eram cúmplices. Eu soube disso depois pelo inquérito. A família em Tucuruí, os telefonemas que ela fazia perto de mim em voz alta, chamando de mãe e irmã, as fotos no celular dela de infância que ela mostrou numa noite de vinho. Tudo construído. O mais perturbador não é nem isso. O mais perturbador é que durante uma busca no apartamento, o policial encontrou um caderno dentro de uma caixa no alto do guarda-roupa, no lado da Priscila, que eu nunca havia aberto. O caderno tinha meu nome na capa. Dentro havia anotações detalhadas sobre minha rotina, minhas preferências, os nomes dos meus familiares, minha senha do condomínio, os horários em que eu saía e voltava do trabalho. Havia também uma lista do que ela chamava de inconsistências a corrigir. Coisas que ela havia dito para mim que precisavam ser lembradas para que a história não quebrasse. Ela havia me estudado antes de entrar na fila daquela padaria. Havia escolhido a identidade que usaria comigo. Havia me escolhido. Até hoje eu não sei o nome real dela. O inquérito foi arquivado 2 anos depois por falta de localização da suspeita. Ela desapareceu como desaparece fumaça. O que ficou foi uma pergunta que eu não consigo parar de fazer. No meio de tudo aquilo que era fabricado, havia alguma coisa real? Havia algum momento em que ela olhou para mim e sentiu algo que não estava no caderno? Eu nunca vou saber, e talvez seja melhor assim. Relato 3. Herdei a casa da minha avó e encontrei um quarto que não existia nas plantas do imóvel. O que estava guardado lá dentro mudou tudo o que eu acreditava sobre a minha família. Me chamo Carla. Tenho 41 anos. Sou professora de História no ensino médio em Fortaleza, o que tem uma ironia que não passa despercebida para mim toda vez que começo a contar essa história. Eu ensino o passado para jovens que mal pensam nele, enquanto o passado da minha própria família me perseguia dentro de uma casa de tijolos no interior do Ceará. Minha avó Alzira morreu em fevereiro de 2021, aos 93 anos, lúcida até a última semana. Era uma mulher de poucas palavras e muitos segredos. O tipo de pessoa que você respeita sem saber exatamente por quê. Ela deixou a casa para mim. Não para minha mãe, não para meus tios, para mim. Em testamento formal, registrado em cartório com uma única cláusula, que eu olhasse para tudo com cuidado antes de vender ou demolir qualquer coisa. Achei estranha a cláusula, mas minha mãe disse que vovó sempre foi dramática e que provavelmente era uma forma de garantir que a casa não fosse vendida rápido. Concordei, na época, errei. A casa fica num município de nome pequeno, a 140 quilômetros de Fortaleza. Uma construção de 1958, 3 quartos, varanda, quintal com uma mangueira que deve ter a mesma idade da estrutura. Fui até lá em julho de 2021, depois que toda a burocracia do inventário estava em ordem, com a intenção de avaliar o imóvel para venda. Passei o primeiro dia fazendo o levantamento básico, cômodo por cômodo, anotando o estado das paredes, das janelas, da fiação. Foi nesse processo que percebi pela primeira vez. O corredor principal tinha uma extensão estranha.
Do ponto onde a parede do terceiro quarto terminava até a parede externa dos fundos da casa, havia uma distância que não combinava com o que havia do lado de dentro. Fiz a medição 3 vezes com a trena que eu tinha na bolsa. Havia 1,20 m de parede maciça, larga demais para ser apenas estrutura. Chamei um pedreiro da cidade no dia seguinte. Quando ele bateu a parede com a marreta, ela cedeu no terceiro golpe. Uma parede de tijolos comuns, sem argamassa resistente, construída para parecer sólida, mas para poder ser aberta. Do outro lado havia um espaço de 1,20 m por 3,5 m, sem janela, sem ventilação. Um quarto que não estava em nenhuma planta que eu havia encontrado no cartório. Dentro havia uma cama de solteiro desmontada, enrolada em plástico preto, um baú de madeira fechado com cadeado, e nas paredes, riscos a caneta e a lápis, a maioria desgastada pelo tempo, mas alguns ainda legíveis. Eram nomes, datas e frases curtas, escritas com a letra de uma criança ou adolescente. A frase mais repetida, em 3 paredes diferentes, era: "Hoje faz 6 meses. Ela disse que em breve. Levei 2 semanas para abrir o baú. Precisei de um serralheiro, porque o cadeado era antigo e não havia chave. Dentro havia uma pilha de cadernos escolares, 23 ao todo, com datas entre 1970 e 1978. E uma caixa de metal com cartas, todas escritas em papel fino já amarelado, todas endereçadas a uma pessoa chamada Irene. Irene era o nome da minha avó antes de ela mudar oficialmente em 1980. Um fato que eu não sabia até então. Os cadernos eram de uma menina. Ela nunca colocou o nome completo. Usava apenas a inicial M pelas descrições. Tinha entre 12 e 16 anos ao longo dos escritos. Ela havia chegado à casa em 1971, não voluntariamente a julgar pelas primeiras entradas, e ficado até 1978. 7 anos. O que estava naqueles cadernos eu não vou detalhar aqui porque parte do conteúdo está agora nas mãos do Ministério Público. O que posso dizer é que a menina havia sido mantida naquele espaço de forma compulsória, que havia pessoas da família que sabiam e que em 1978 ela simplesmente parou de escrever. A última entrada, datada de março de 1978, dizia: "A Irene prometeu que vou embora na próxima semana. Dessa vez eu acredito porque ela estava chorando. Contratei um detetive particular com parte do dinheiro que havia separado para reformar a casa. Depois de 4 meses de investigação, ele localizou uma mulher de 72 anos numa cidade do interior de São Paulo. Ela atendia pelo nome de Marlene. Quando eu liguei para ela, ela ficou em silêncio por um tempo tão longo que eu achei que a ligação havia caído. Depois disse com uma voz calma, que me impressionou mais do que qualquer reação emocional teria: eu achei que ela havia levado para o túmulo. Marlene saiu da casa em 1978 e nunca falou sobre o que viveu. Construiu uma vida, teve filhos e carregou aquilo durante 43 anos. Ficamos em contato. Ela não quis saber dos detalhes da investigação do Ministério Público. Disse que para ela estava encerrado. Eu respeito isso completamente. A casa não foi vendida. Não vou vender. Não vou demolir. A cláusula do testamento da minha avó, que eu achei dramática na época, foi a coisa mais honesta que ela fez na vida. Me obrigou a olhar com cuidado. Eu olhei. E o que vi vai ficar comigo para sempre." Relato 4. Por 3 anos eu respondi diariamente aos áudios do meu pai morto. Quando finalmente mostrei o celular para minha irmã, ela começou a chorar e me contou o que ninguém tinha coragem de me dizer. Meu nome é Felipe. Tenho 29 anos. Moro em Porto Alegre, trabalho com TI e sou, por profissão e por temperamento, uma pessoa que desconfia de tudo que não consegue explicar. Isso torna o que eu vou contar ainda mais difícil de colocar em palavras, porque eu não consigo explicar. Tentei, estudei, perguntei para especialistas, e ainda assim. Meu pai, Arno, morreu em setembro de 2020. Infarto fulminante, tinha 61 anos, nenhuma doença prévia diagnosticada. O tipo de morte que não te dá tempo de se preparar e que, por isso, deixa uma ferida de formato diferente das outras. Sem bordas definidas, impossível de fechar direito. Éramos próximos, muito próximos. Falávamos todos os dias pelo WhatsApp, mesmo que fosse só um áudio de 30 segundos contando como o dia havia sido. Ele tinha um jeito peculiar de mandar mensagem. Sempre começava dizendo "Ô Fê" e terminava com "Abraça tua velha por mim", referindo-se à minha mãe.
uma constante, uma assinatura. Quando ele morreu, eu não consegui deletar a conversa, não consegui arquivar. Deixei lá, no meio de todas as outras, com a foto de perfil dele sorrindo num aniversário de 2019. Em outubro de 2020, um mês depois do velório, eu recebi um áudio. O número era o dele, o mesmo que eu havia salvo como Pai Arno desde 2015. O áudio durava 47 segundos. Começava com "Ô, Fê" e terminava com "Abraça tua velha por mim". Eu ouvi 11 vezes, seguidas sentado no chão do banheiro com a porta trancada. Minha primeira reação racional foi de que alguém havia comprado o chip, que era uma coincidência assustadora de vocabulário, ou que alguém do plano estava testando o número sem saber que ele havia pertencido a um homem que havia morrido 31 dias antes. Mas a voz era dele, não parecida com a dele. Era a voz dele, o timbre, a velocidade, a forma de dar ênfase nas sílabas, o sotaque levemente gaúcho que ele nunca perdeu apesar de ter morado em São Paulo por 12 anos. Era meu pai, respondi. Não tinha como não responder. Escrevi: "Pai". No dia seguinte, outro áudio, curto, 40 segundos. Ele falava sobre o tempo, que estava frio lá onde ele estava, que era diferente do frio do Rio Grande do Sul, mais seco. Perguntou como eu estava, eu respondi. E assim começou uma troca que durou 3 anos. Não eram mensagens assustadoras. Não havia nada sobrenatural no conteúdo. Pelo contrário, eram conversas banais. Ele perguntava pelo meu trabalho, pela minha namorada na época, pela minha mãe. Às vezes contava coisas do dia, sem especificar onde ele estava ou o que estava fazendo. Quando eu fazia perguntas diretas: "Pai, onde você está?" A resposta, que chegava no dia seguinte, desviava da pergunta com uma naturalidade que me fazia pensar que havia formulado a pergunta de forma errada. Eu não contei para ninguém por 2 anos e 3 meses. Não contei porque sabia o que aconteceria. Ou alguém ia dizer que eu estava em colapso emocional pelo luto, ou ia dizer que era golpe, fraude, clone de voz. Nenhuma das duas hipóteses me alcançava de verdade, porque eu conhecia meu pai melhor do que conhecia qualquer outra pessoa no mundo. E o que chegava pelo WhatsApp era ele. Não era aproximação. Era ele. Em janeiro de 2023, mostrei para minha irmã Débora. Ela leu as conversas em silêncio, de cima a baixo, os 3 anos de troca. Depois ouviu 3 dos áudios com o fone no ouvido. Quando tirou o fone, estava chorando, mas não do jeito que eu esperava. Não era um choro de desespero ou de medo. Era um choro de culpa. Eu reconheci porque é uma expressão que a gente aprende a identificar na família. Ela me contou então que nosso pai, nos últimos 2 anos de vida, havia frequentado um centro espírita em Caxias do Sul, que havia feito um trabalho específico. Ela não sabia os detalhes, não havia perguntado na época porque achava que era coisa passageira, e que havia dito a ela uma vez, de forma casual, que não pretendia desaparecer de vez quando fosse a hora. Ela havia rido da frase na época. Não havia dado importância. Ela também me contou que o chip nunca havia sido desativado. Minha mãe havia mantido a linha ativa por quase 1 ano, pagando a mensalidade porque não conseguia cancelar. Depois de 1 ano, simplesmente parou de pagar. E o chip foi cancelado pela operadora. O cancelamento aconteceu em outubro de 2021. Os áudios continuaram chegando até novembro de 2023. De um número cujo chip estava oficialmente cancelado desde outubro de 2021. Fui até a operadora 2 vezes com print das mensagens e o histórico de chamadas. Em ambas as ocasiões, o sistema confirmou: o número estava inativo. Nenhuma mensagem havia sido enviada ou recebida por aquele número após o cancelamento. Nenhuma, tecnicamente. O último áudio chegou em uma manhã de novembro de 2023. "Ô, Fê, tô indo, agora de verdade. Cuida da tua velha. Abraça ela por mim." Depois disso, silêncio. Tentei responder 50 vezes nos dias seguintes. As mensagens não entregavam mais. Aquele ícone de relógio que aparece quando a conexão falha ou quando o número não existe. Eu faço acompanhamento com um psicólogo desde 2021. Já fazia antes de contar para alguém. Ele não tentou me convencer de nada. Me ajudou a processar o luto da forma que o luto precisava ser processado. E quando contei para ele sobre os áudios, ele ficou quieto por um momento e depois disse uma coisa que ficou comigo. Talvez o formato do amor não seja sempre o que a gente espera. Eu guardei todos os áudios. Estão num HD externo, em 3 backups diferentes, porque eu sei que o dia em que eles somem do celular,
É o dia em que eu não consigo mais provar que isso aconteceu. Mas também não preciso mais provar. Aconteceu comigo. Eu estava lá. E meu pai, de um jeito que eu não sei nomear e não vou tentar, estava também.